Times traz na capa da edição desta quarta-feira uma longa matéria sobre as eleições brasileiras realizadas em 2022. Com o título A Discreta Campanha dos Estados Unidos para Defender a Eleição do Brasil, o texto mostra que o presidente americano Joe Biden... Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. O presidente americano Joe Biden se envolveu pessoalmente e usou canais públicos e privados para garantir que o então presidente Jair Bolsonaro não pudesse declarar o resultado da eleição inválido. Pois é, essa matéria mostra que os americanos não queriam tornar o assunto em futebol político e a solução encontrada de acordo com o texto foi uma campanha coordenada, mas não anunciada em vários ramos do governo dos Estados Unidos, incluindo as Forças Armadas, a CIA, o Departamento de Estado, o Pentágono e também a Casa Branca. A reportagem destaca ainda a informação de que Bolsonaro e de que o Exército estava ao seu lado no lançamento da sua campanha e relembra o encontro do ex-presidente com embaixadores de outros países questionando a confiabilidade das urnas eletrônicas. As autoridades dos Estados Unidos mantiveram a comunicação regular e auxiliaram o processo eleitoral brasileiro com uma espécie de suporte tecnológico. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Essa reportagem do Financial Times diz que o fato da eleição não ter sido seriamente contestada no Brasil é uma prova das forças das instituições brasileiras, como você contou, mas também, em parte, resultado de uma campanha de 1 ano dos Estados Unidos para pressionar políticos e até militares brasileiros a respeitar o processo eleitoral e a democracia do Brasil. Uma campanha que envolveu vários braços do governo dos Estados Unidos, além da Casa Branca e do Departamento de Estado, que a gente relatou muito, a gente contou muito ao longo do ano eleitoral. Teve também envolvimento até dos chefes do Pentágono e da CIA, que visitaram o Brasil durante a eleição. A reportagem diz que o esforço teria começado após aquela visita lá do assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ao então presidente Jair Bolsonaro, em agosto de 2021. A gente contou na época que Sullivan voltou do Brasil preocupado com as declarações de Bolsonaro sobre o processo eleitoral. E a reportagem diz que a equipe da Casa Branca voltou pensando que Bolsonaro era inteiramente capaz de tentar manipular o resultado da eleição ou não aceitar o resultado, como Donald Trump fez. E aí começou então a estratégia dos Estados Unidos de pressionar sem parecer que estavam interferindo na eleição. A estratégia era específica, de não apoiar nenhum candidato, mas defender o processo eleitoral brasileiro, como várias autoridades americanas fizeram, inclusive publicamente, no ano eleitoral aí no Brasil. Sim, mas durante a campanha... Mais alguma pergunta sobre isso? Tá uma linha um pouco ofensiva mesmo para Excelência, testemunha. E acho que a testemunha já respondeu. Vossa Excelência vai me desculpar, mas o tema é absolutamente adequado para ser tratado numa questão de defesa, inclusive em relação aos documentos que eu juntei aos autos que foram apreciados por Vossa Excelência. Qual é a relevância disso, doutor? Bom, eu não sou obrigado, data máxima vênia, a adiantar a estratégia de defesa. Eu não sou obrigado a deferir as perguntas se não Vossa Excelência pode. A pertinência e quando está numa linha ofensiva a testemunha que está depois. Data máxima vênia, a linha não é ofensiva, eu fiz perguntas objetivas que dizem respeito a fatos relevantes. Então eu vou fazer as perguntas e Vossa Excelência aprecia se defere ou indefere. Então eu gostaria que constasse as perguntas. Quais são as perguntas? A próxima pergunta que eu gostaria de fazer é se durante a campanha eleitoral o senhor fez referências ao nome do ex-presidente Lula. Indeferido. Se nos discursos que o senhor fez referências ao ex-presidente Lula. Está indeferido. O senhor apoiou algum candidato a prefeito da cidade de Santos? Também está indeferido, doutor. Não tem relevância essa linha de perguntas da defesa, é ofensiva. Está sugerindo que a testemunha está mentindo aqui em juízo por causa da campanha eleitoral.
Eu não estou sugerindo nada. Sim, doutor. Não, desculpa, Excelência. Excelência, eu vou fazer a pergunta, que a pergunta é bastante objetiva, e Vossa Excelência aprecia com toda tranquilidade ou não. Eu só gostaria de ter o meu direito de exercer o meu papel como advogado e fazer as perguntas. Vossa Excelência preside a audiência e vai poder apreciar e deferir ou indeferir. A defesa não se incomoda se ofensiva para o testemunho. Essa acusação de Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência se retratasse, porque eu não estou sendo ofensivo com ninguém. Retrata. A própria testemunha já percebeu, doutor? A testemunha deu aqui, enfim, uma explicação. Qual é a pergunta? O senhor pode dizer se o senhor participava de algum tipo de coligação nas eleições? O senhor pode dizer se o senhor era situação ou oposição ao Partido dos Trabalhadores nessas eleições? Também. Depois que o senhor ex-presidente afirma ter desistido da compra. Ordem, qual testemunho? Vossa Excelência fez uma pergunta genérica. Então, pela ordem, eu gostaria de que Vossa Excelência identificasse qual é a testemunha que disse isso e qual foi a exata fala dessa testemunha, para que se pudesse saber de onde foi tirada essa afirmação. Teve acusados e testemunhas que disseram isso, inclusive o acusado na última semana. Sim, doutor Moro, posso falar? Eu quero evitar que o senhor brigue muito com o meu advogado. Não, é o seu advogado que está brigando, doutor. Eu na verdade, estou tentando fluir com a audiência. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Essa acusação contra o senhor foi formulada no final do ano passado, também recebida no final do ano passado. Desde então não foi possível levantar isso aí? Se foi pela pago, ordem, não foi pago? a questão já foi respondida. O ex-presidente já respondeu a Vossa Excelência que não era ele que cuidava desta questão. Então, já foi respondida. Vossa Excelência insiste numa pergunta, aparentemente para tentar obter uma mudança do fato real que já foi explicado aqui pelo depoente. Certo, mas aparentemente ele falou isso, senhor ex-presidente, já no final do ano de 2015. Não falou para mim. Que esses honorários que esses aluguéis estariam sendo Excelência, compensados. não existe essa afirmação. Eu peço que Vossa Excelência indique onde está essa afirmação. Porque essa afirmação não existe. Eu posso lhe indicar. Doutor. Podemos verificar nos autos, mas não existe essa indicação do Sr. Glaucus. O Sr. Glauco declarou em depoimento no inquérito e antes da Receita Federal, isso ainda em 2015, que esses aluguéis estavam sendo compensados com honorários com o Sr. Roberto Teixeira. Certo, então... Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. A Vossa Excelência fez uma afirmação, então, que me dá razão, porque o Sr. Glaucus não disse à Receita que não estaria recebendo esses aluguéis. Se tem outra afirmação, eu peço que Vossa Excelência indique. Porque essa para a Receita não fala isso. É o que ele afirma, que não está recebendo aluguéis, porque os aluguéis estavam sendo compensados com os honorários do Roberto Teixeira. Então ele está dizendo aí que estava sendo pago. Estava sendo compensado com os honorários do Roberto Teixeira. Compensação é pagamento, Excelência. Pela lei é isto. Então há uma falha. Há perguntas ao Marcelo? Não, eu não tenho perguntas porque eu não tive acesso. Eu acho que é um pouco uma brincadeira da defesa. Não, brincadeira não é. A defesa apresenta uma petição com questões escritas dirigidas ao senhor Marcelo Debrecht, pedindo que sejam respondidas. Aí o juízo, a pessoa, quando ela é acusada, ela é ouvida oralmente no processo. Logo, o juiz marca uma audiência para as perguntas serem realizadas. Agora a defesa vem e diz que não quer fazer as perguntas. A defesa não teve acesso ao material. Vossa Excelência pode verificar. A defesa já tinha feito as perguntas na petição. Está na petição. A defesa necessita ter acesso ao material. Vossa Excelência deferiu. Se Vossa Excelência vai reconsiderar a decisão, não há problema, mas Vossa Excelência deferiu e nós não tivemos acesso, está documentado em e-mails trocados com o agente da Polícia Federal. As mensagens estão nos autos. Nós pedimos e Vossa Excelência... Que a defesa fez as perguntas, as mensagens estão nos autos. Tudo bem. Então, se Vossa Excelência vai... Eu pedi acesso à íntegra. Pelo que eu entendi, a defesa não tem perguntas. Eu não posso permitir que sejam selecionadas mensagens e a defesa não tem acesso à íntegra. A defesa quer acesso à íntegra. Essa é uma coisa. Outra coisa são as perguntas que a defesa formulou por escrito, dirigidas ao senhor Marcelo Debrecht, e que motivou a designação dessa audiência. As defesas estão na petição ali, eu posso ler para o doutor.
Se é a dificuldade para fazer sem acesso. Vossa Excelência tem sempre gentis palavras a dirigir a defesa, mas eu só não acho que eu devo perder tempo designando uma audiência a pedido da defesa e depois a defesa entender que não tem perguntas. Só isso. Eu insisto, a defesa fará perguntas quando tiver acesso ao material. Está documentado que a defesa não teve acesso ao material. Certo. Isso é cessamento de defesa. Vamos prestigiar a Constituição então, no mínimo que é possível. Tá, eu vou prosseguir aqui então. Só existe no mundo uma pessoa capaz de juntar ricos e pobres, pretos e brancos, gordos e magros. E essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Por se tratar não de um cientista político, nem de um teórico, mas de um cantor de rock, aquilo me impressionou muito. Essa questão tem relevância para o caso, por qual motivo, doutor? Excelência, nós estamos falando, primeiro, de reputação de um acusado. E segundo... Nós estamos falando de reputação. Existe uma acusação aqui a ser julgada. Certo. Esse tipo de... A defesa é muito importante. A reputação. E segundo, nós estamos falando, inclusive, Vossa Excelência... A defesa pode divulgar essas questões meritórias em relação ao ex-presidente fora do processo. Não precisa ser aqui em audiência. Não, mas divulgar fora do processo, Vossa Excelência... Não diz respeito aos fatos de julgamento, doutor. Qual é a próxima pergunta? Vossa Excelência sabe bem que há questões que devem levar essa em consideração... Essa questão não tem nenhuma relevância para o julgamento. E, aliás, eu não sei se incomoda Vossa Excelência a questão incomoda, doutor. Eu só acho que o processo não deve ser utilizado para esse tipo de propaganda. Não é propaganda, é uma questão de reputação. Nós estamos discutindo aqui a reputação e, mais do que isso, existe aqui uma discussão em torno de palestras, inclusive colocada em dúvida pelo juízo, e nós estamos aqui fazendo a prova de que as palestras foram realizadas, de que foram realizadas por uma pessoa de grande reputação e que havia um interesse em assistir às palestras. Então, qual que é a próxima pergunta? Absolutamente pertinente a questão. Eu posso fazer o uso da palavra, senhor juiz? Não. O senhor responde as perguntas que forem feitas. Certo, o senhor fez referência aqui, inclusive, a crachá da empresa. O crachá da empresa consta o sobrenome do funcionário ou não? Doutor, aí eu vou deferir essas questões, porque aí a defesa está... A testemunha já respondeu e a insistência da defesa está inapropriada. Eu queria... Vossa Excelência pode interferir na pergunta, mas eu queria... Bem, eu estou indeferindo então, doutor. Jair Domingos tinha um crachá com o sobrenome da empresa. Ninguém tem com o sobrenome. O crachá já mostrei mais uma vez para todos, o nome é só esse da frente aqui. Não sei se o doutor consegue ver. Não tem necessidade, senhor Misael, não tem necessidade. Doutor, essas perguntas estão indeferidas, são inapropriadas. Tá bom, você está indeferindo por antecipação? Não, eu indeferi essa pergunta que o senhor fez agora, doutor. Eu indeferi a pergunta que o doutor fez agora, entendeu, doutor? Compreendeu? Então está indeferido. Então faça a próxima pergunta, doutor. Mais uma vez o doutor está sendo hostil à testemunha. Sempre acontece quando tem uma testemunha que é contrária à tese da defesa, a defesa é hostil à testemunha. Vossa Excelência entende que é hostil, que eu estou fazendo o meu trabalho, que é aqui a descoberta dos fatos. Então, muito bem. As perguntas têm esse objetivo. E o juízo também faz o seu trabalho deferindo perguntas impertinentes. Próxima pergunta. Eu pediria a Vossa Excelência, ele respondeu a todas as perguntas de outras defesas sem ser interrompido. Então, eu estou fazendo perguntas em cima do depoimento dele e gostaria que fossem respondidas. Vou encerrar fazendo uma pergunta. Não quero lhe avexar, mas quero provocar a sua inteligência. Vossa Excelência, como advogado, encontrou uma filigrana na lei quando ensejou a soltura do Lula. Era uma filigrana porque os processos deveriam estar em Brasília na primeira instância, não em Curitiba. Mas como julgador, Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? Faço essa pergunta em nome de todo o Brasil. Doutor Zanin, o Lula foi descondenado? Na sua posição de advogado, Vossa Excelência encontrou uma filigrana na lei e, como advogado, achou a brecha. O julgador
Aí não estou pedindo para o senhor, se for aprovado, fazer qualquer juízo sobre o seu futuro colega, que é o ministro Fachin, foi quem soltou o Lula e pegou toda aquela papelada e colocou, recebeu na quinta e colocou na sexta. Mas, como julgador, assim, Vossa Excelência poderia me dizer se ele foi descondenado? Gostaria de esclarecer sobre a questão dos processos do presidente Lula. O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, ausência de coleta de elementos e de julgamento por um juiz imparcial. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. E como eu disse anteriormente, e essa é a minha visão, a justiça tem como elemento estruturante a imparcialidade. Porque se não houver imparcialidade, não haverá um julgamento justo e a própria justiça corre o risco de perder a sua credibilidade. E a justiça, ela vive da sua credibilidade. Por isso que há preocupação, inclusive, da própria ONU, de assegurar a credibilidade dos sistemas de justiça dos países. A ONU, inclusive, em 1990, editou um diploma chamado Regras de Bangalore, que é um diploma com o objetivo de estabelecer condutas que devem ser observadas de um lado e condutas que não devem ser praticadas, por outro lado, por aquele que tem o papel de julgar. Então, embora não tenha uma força vinculante, é um diploma importante porque estabelece parâmetros de atuação de um magistrado com o objetivo de assegurar justamente a credibilidade do sistema de justiça. Então, esclarecendo a Vossa Excelência, realmente há processos em que o presidente Lula foi absolvido e outros que foram anulados por uma falha estrutural e o que indica que esses processos talvez sequer deveriam ter existido. Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente que agora tenta negar. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Eu conversava com o Sarney, conversava com o Itamar, conversava com o Collor, sabe? Agora você tem um cidadão que não conversa com ninguém, que não quer conversar, só quer transmitir mentira, fake news e falar bobagem, agressão contra os outros. Ou seja, isso tem que acabar. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó, sabe? Onde é que você vê isso numa gravação do meu aniversário? Na live dele? Sabe? Natureza, né? Lá é só ódio. Não, aqui não. Aqui é beleza. Aqui é natureza. Aqui é tranquilidade e passividade. É isso que nós queremos pro Brasil. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Foram gastos nesse país 300 bilhões de reais para que o gangue estivesse lá, continuasse governando esse país. Porque esse país não merece um vagabundo que não vai ao palácio para governar esse país. Eu não estou entendendo. Ele está saindo do Brasil, ele passou mais tempo fora do que lá, ou seja, ele está fazendo autorreferência a ele. São coisas que não podem fugir à memória de quem tem memória, quem tem mais do que um tico e um teco na cabeça. No mesmo evento em que ele xingou o Bolsonaro, com muito amor, é claro, porque este é o famoso ódio do bem, Lula disse que a sua vitória nas eleições, que ele tem problema de singular plural, né, se deve às classes de menor renda do Brasil. Abro aspas. Se dependesse da elite brasileira, eu não estaria aqui. Eu estou aqui exatamente... Põe o passarinho, que quando eu falo tem passarinho. Eu estou
que exatamente por conta do povo pobre e trabalhador desse país. Eu fecho aspas. Depois de agradecer os votos, Lula reforçou que governa para 215 milhões de brasileiros, mas deixou claro que as pessoas mais humildes e vulneráveis e que menos ganham são as que merecem maior atenção do Estado. Em entrevista à Folha de São Paulo, o orientador do meu querido PP, com que eu tive o prazer de jantar, até o Roberto Mangabeira Unger está assustado com o Lula. Estando ali num acampamento, o senhor acha que as pessoas estão ofendendo o Estado democrático de direito? É porque eu estou acontecendo meu tempo, eu gostaria que o senhor respondesse, porque... Bom, então aqui eu estou com uma certa dificuldade de ouvir do general, que era comandante do GSI, o que realmente ele defende, porque o senhor acabou de dizer que defende. Quero aqui registrar que o senhor trouxe um depoimento que eu fiquei um pouco confusa com algumas coisas e eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente. Eu sei que o senhor já falou. Eu quero pedir, antes de iniciar as minhas perguntas, que o senhor não se sinta de nenhuma maneira ofendido se eu interrompê-las, porque, como foi dito aqui, nós temos um tempo menor e eu gostaria de esclarecer para que a gente pudesse criar uma linha. A primeira coisa que o senhor traz é a respeito do Estado Democrático de Direito, que foi logo na sua explanação inicial, que o senhor é um defensor do Estado Democrático de Direito. O senhor pode falar rapidamente o que o senhor entende por isso? O senhor pode repetir novamente para ficar gravado? É um Estado que todo mundo tem os seus direitos. Isso, o senhor, na sequência que o senhor falou isso, o senhor falou o seguinte, que o Estado Democrático de Direito é oportunidade, inclusive, de nós retrucarmos, o senhor falou essa palavra. Então, nós estamos aqui falando de um cidadão que é um general que defende a livre manifestação. É isso? Sim. Bom, a outra coisa que eu gostaria de falar, então, por que o senhor... Aí eu quero aqui registrar que o senhor que defende, ou pelo menos fala que defende o Estado Democrático de Direito, que é a livre manifestação, inclusive a liberdade do contraditório, todas as vezes que os parlamentares aqui que falaram de golpistas, falaram a respeito vamos dizer assim, da insatisfação com esse governo que foi eleito, o senhor continuou dizendo que era um golpista. O senhor acha que a livre manifestação, que o acampamento, ele estava invadindo o Estado do Estado Democrático de Direito? Deputada, eu realmente não analisei essa pergunta. O senhor acabou de me falar a respeito do Estado. E o senhor acha que a livre manifestação de quem está falando que não está satisfeito com uma eleição, estando ali num acampamento, o senhor acha que as pessoas estão ofendendo o Estado Democrático de Direito? É porque eu estou acontecendo meu tempo, eu gostaria que o senhor respondesse, porque... Bom, então aqui eu estou com uma certa dificuldade de ouvir do general, que era comandante do GSI, o que realmente ele defende, porque o senhor acabou de dizer que defende, mas aí quando o senhor fala de manifestação, o senhor diz que essas pessoas são terroristas. Mas vamos seguir em frente. A outra questão que eu gostaria que o senhor trouxesse para mim, e aí não só para mim, mas para toda a população que esteja nos escutando, porque isso não faz parte do nosso dia a dia, é a responsabilidade do GSI. O GSI tem 4 secretarias. Uma delas é a responsabilidade da segurança pessoal dos familiares do presidente da República e do vice-presidente. Quais são as outras secretarias? Deixa eu olhar aqui, que às vezes eu erro o nome, por favor, desculpe. Então vamos lá, para que a gente não possa perder tempo, a Secretaria do Nuclear que o senhor trouxe, a Secretaria que cuida das terras estratégicas, a Secretaria de Aviação, e o senhor disse que o GSI mudou ao longo do tempo. Isso daqui foi mudado ao longo desses últimos 4 anos, ou quando o senhor estava responsável por esses 2 8 anos do governo Lula, já era desse jeito? Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Quando
eu assumi o Departamento de Segurança em 2003, a concepção do Gabinete de Segurança Institucional era outra. Eu não sei, na realidade, quando mudou. Quando eu cheguei, estava mudado. Você tem a Secretaria de Coordenação de Sistemas, que cuida da área nuclear e da área espacial. Você tem a Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional, que cuida do Conselho, na realidade, de Defesa e Segurança Nacional e da Câmara de Relações Exteriores. Você tem a Secretaria de Segurança da Informação e Segurança Cibernética e você tem a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. São essas 4 secretarias, mais o Departamento de Gestão, deputada. O que nós temos aqui, o senhor falou várias vezes que o GSI não foi ao PAI. O senhor deixou claro também que provavelmente alguém que era do antigo comando recebeu o convite, mas não repassou para o novo comandante, que era o senhor, o ministro. E aí, realmente, não tem no PAI a presença do GSI, mas nós temos a presença do Ministério da Justiça, representado pela Polícia Federal. Qual é a ligação do GSI com o ministro da Justiça? Qual é a ligação do GSI com a Polícia Federal? O GSI não tem nenhum protocolo de ligação com a Polícia Federal e nem com o Ministério da Justiça. Nenhum. Então, assim, o governo não conversam, não trocam informações. Eu estou perguntando isso por quê? Eu estou perguntando isso porque nós temos principalmente a presença do Ministério da Justiça e nós temos aqui uma correspondência do ministro Flávio Dino e que para nós é uma surpresa, inclusive o senhor como ministro do GSI, não ter nem tido acesso a isso, mas ele faz essa vamos dizer assim, primeiro tem um documento de um senhor chamado Andrei Augusto Passos, que é o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral, fazendo esse documento para o governador Ibanez e para outras instituições, dizendo da necessidade de aumento de segurança naquele momento, dia 8. E o senhor disse algumas vezes aqui que o senhor não teve nenhuma comunicação, inclusive do governo federal. Não foi isso que o senhor disse? Não, eu não tenho conhecimento dessa documentação que a senhora está falando. Eu passo aqui depois para o senhor cópia, mas e essa documentação, inclusive, tem o SEI. Então, o que a gente percebe é que houve uma sabotagem, e aqui eu estou abrindo uma linha de investigação, uma sabotagem do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao próprio GSI. Ao próprio GSI. Me surpreende alguns parlamentares quererem entregar ainda cidadão honorário para esse ministro. Um ministro debochado, um ministro que não tem responsabilidade, e vou dizer mais, ele queria tomar o GSI. Da segurança, que é o nosso exército. Porque ele queria entregar isso para a Polícia Federal. E aqui eu peço ao relator que o senhor siga essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio de uma emboscada. Emboscada do próprio ministro debochado Flávio Dino. Eu peço a gentileza aqui, a Guarda Nacional é de responsabilidade de quem, general? A Guarda Nacional, a Força Nacional é de responsabilidade de quem? Ministério da Justiça. Vamos ver o vídeo 1 que eu tenho aqui para mostrar a sabotagem. Lá no fundo, a tropa de choque, eles estão entrando... Se puder aumentar o volume, eu agradeço. Vou falar com você que agora, olha só, eles estão se retirando, provavelmente é a Força Nacional. Pelo amor de Deus! Olha só. O que está acontecendo aí é a Força Nacional, que é de subordinação do ministro Flávio Dino, se retirando da manifestação, facilitando, como foi dito aqui pelo coronel Naime, a entrada no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF. Nós estamos abrindo uma outra linha de raciocínio, relator, que é a própria sabotagem, porque tinha interesse nas secretarias do GSI. É muito sério o que está acontecendo aqui. A sabotagem do Estado Democrático de Direito, mas muito mais do que isso.
a sabotagem da nossa riqueza brasileira. E isso é feito, infelizmente, por mais que o senhor não concorde, eu respeito, porque eu defendo o Estado democrático de direito, por um governo que é, sim, de um ex-condenado em 3 instâncias, que roubou, sim, o nosso país. E aí, eu quero mais uma vez mostrar um vídeo do que aconteceu no Palácio do Planalto. Segundo vídeo, por favor. Mais uma vez, eu já estive aí nesse lugar. Aí é exatamente a entrada para o gabinete do presidente da República. E olha só, a fantasia, a cenografia que está acontecendo. Cadê os policiais? Eles checam até a imagem, eles fazem os vídeos. E essa CPI, general, com essas imagens, ela se recusa a chamar esse senhor que é um portador de máquina fotográfica chamado Adriano Machado. Eu espero que a CPMI consiga, olha lá, eles vão checar ainda as filmagens. E é isso que nós estamos aqui, brincando com a nossa população brasileira. A defesa do Estado democrático de direito é a defesa da manifestação. A defesa do contraditório, com respeito. Agora, o que está sendo colocado ali, além do que estão querendo tirar a defesa democrática do nosso Estado de Direito, estão querendo roubar mais uma vez o Brasil. E orquestrado por um ministro desse presidente Lula, Flávio Dino. Por isso, eu digo a essa CPI que hoje é um dia histórico também. É um dia que nós aprovamos um requerimento para que esse senhor, que queria tomar o GSI, colocou um interventor. E como o senhor disse, e o general Heleno disse, ele não conhece nada do GSI. Ele não conhece nada. E chegou lá no GSI falando que aquilo estava uma desorganização. E nós precisamos entender que o GSI, ele precisa sim ser preservado, porque ele não é simplesmente a segurança do presidente, ele é muito mais do que isso. Ele é a segurança do nosso Estado de direito democrático. General, o respeito, a consideração pela instituição que o senhor representa, nós temos que ter de todos os brasileiros. O que nós não podemos aqui, de maneira nenhuma, politizar. Eu, particularmente, eu tenho um pensamento muito diferente no senhor político, porque o senhor, por mais que o senhor fale que não está na política, o senhor é um defensor. O senhor disse algumas vezes aqui para todos nós que o senhor é um defensor do presidente Lula. Mas eu quero dizer para o senhor, eu sou uma mulher, e não me sinto uma mulher, eu sou uma mulher, eu tenho útero. Eu sou uma mulher cristã, eu sou uma mulher casada, eu sou uma mãe de 6 filhos. E eu também defendo as minorias, e eu acho que essas minorias têm que se tornar a união de todos nós. Eu também defendo as diferenças. Eu também defendo a desigualdade, para que a gente acabe a desigualdade social. E sabe qual é uma das coisas para a gente conseguir acabar com a desigualdade social? Acabar é com a hipocrisia e principalmente com a corrupção. A corrupção, ela mata. A corrupção, ela mata. Ela mata sonho, ela mata realidade, ela mata as pessoas nos hospitais. E o que mais a gente vê da classe política que foi eleita e que nós temos que respeitar a população é a hipocrisia. E nós precisamos defender o nosso Brasil. Eu vou tentar usar esses minutos que eu tenho para tentar esclarecer alguns fatos. Porque às vezes, quando a gente chega aqui na CPI, às quintas-feiras, a sensação que a gente tem é que está inserido numa distopia orwelliana. Que ficam tentando provar para a gente o tempo inteiro que 2 mais 2 é igual a 5. E enquanto não sair da nossa boca que 2 mais 2 é igual a 5, o pessoal não se satisfaz. Então, na cadeira onde está Vossa Senhoria hoje, general, se sentaram algumas pessoas que foram inquiridas sobre os atos do dia 12, do dia 8 e muito mais que isso. Foram tidas
foram taxadas como se tivessem cometido alguma ilicitude porque posaram para uma fotografia com uma faixa atrás escrito "Fora Lula". E enquanto não confessaram os seus pecados de eventualmente desconfiar do processo eleitoral de 2022, e enquanto não reconheceram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o seu próprio presidente, não puderam sair. As perguntas foram feitas à exaustão. Você reconhece o presidente Lula? Você reconhece o presidente Lula? Você reconhece o presidente Lula? E enquanto não saiu a resposta, a pessoa não podia sair daí. E aí quando passa um vídeo de um outro pessoal, esses de esquerda, que invadiram a Câmara, tem que tirar o vídeo. Ah não, isso aí não tem nada a ver. Mas quando se referem ao acampamento na frente do quartel-general, que a Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército Brasileiro, o Exército de Caxias, na pessoa do general Dutra, quando esteve aqui, falou que o acampamento estava desmobilizado. Tanto a polícia quanto o Exército falaram isso. O acampamento no dia 6 de janeiro estava desmobilizado. E aí a gente fica aqui, o acampamento isso, o acampamento aquilo, o acampamento não sei o quê. Ora, se o acampamento estava desmobilizado, ele não tem nada a ver com o dia 8. E nenhuma das perguntas relacionadas ao acampamento poderiam sequer ser deferidas. Mas 2 mais 2 tem que dar 5. Senão a gente não fica satisfeito aqui. É mais do que um exercício de racionalidade, muitas vezes é um exercício de paciência. Eu imagino quem nos assiste, pelo YouTube, pela televisão. Eu imagino quem nos assiste e vê, com perdão a Vossa Senhoria, você pode abrir, deputado Joaquim Roriz? Tem aspas aqui no Metrópolis, de Vossa Senhoria, General Gonçalves Dias, dizendo que esse procedimento do Major José Eduardo Natali está sendo ouvido em um processo de sindicância que eu mandei instaurar. As aspas são do senhor, está no jornal Metrópolis, de que o senhor acabou de falar. Aí o deputado Joaquim Roriz Neto perguntou para o senhor instaurou o processo? O senhor respondeu não. Não tem aspas do senhor antes, aspas do senhor depois, se contradizendo. É claro, a gente comete erros, a gente comete equívocos e às vezes nem entendeu a pergunta direito para poder responder. Mas a sensação que isso transmite para nós é muito ruim. É muito ruim também que outras pessoas, quando sentaram na cadeira que Vossa Senhoria está sentado aí hoje, não tiveram a defesa quando colocados diante de situações que não eram boas para elas, perguntas que não eram confortáveis para elas. Vossa Senhoria, general, falou assim: a política entra por uma porta nas Forças Armadas e a hierarquia, a disciplina e o respeito à cadeia de comando saem pela outra. Com todo respeito a Vossa Senhoria, Vossa Senhoria era conhecido como general do Lula, quando ainda estava na ativa. O deputado que me antecedeu, um dos deputados que me antecederam, falou aqui durante 4 minutos sobre uma tentativa de golpe. E ao começar a respondê-lo, o senhor falou que concordava com o preâmbulo que ele tinha feito. E o acampamento estava desmobilizado e o próprio Exército falou isso. As informações que supostamente chegaram ao celular de Vossa Senhoria pelo WhatsApp, elas chegaram a todos os órgãos. O ministro de Justiça, Flávio Dino, oficiou o governo do Distrito Federal a respeito da possibilidade de atos violentos acontecerem em Brasília no dia 8 de janeiro. Era sabido. O senhor falou, general, sobre eu não sei qual é o termo técnico, se eu errar me perdoa, a retirada do pelotão que estava lá no Palácio do Planalto para que eles ficassem de prontidão no QG. E a gente ouviu aqui deputados se corrigindo, porque primeiro chamou o pessoal de manifestante, aí depois lembrou, não, manifestante não, eu tenho que chamar de terrorista. E aí Vossa Senhoria diz para nós todos aqui, para o Brasil que nos assiste, que teve um sentimento, uma inquietação, uma angústia, pegou o seu carro e foi até o Palácio do Planalto enfrentar de peito aberto os terroristas. Os terroristas. Quer dizer, o pelotão que estava lá foi para o quartel-general.
e para enfrentar os supostos terroristas. A gente deve acreditar que foi o general apenas. Aí, Vossa Senhoria apareceu nos vídeos. O deputado pastor Daniel mostrou o vídeo aqui do presidente Lula dizendo que não tinha. O deputado Lindbergh, a edição ficou até boa, porque parecia até um diálogo entre eles. Aí o presidente Lula decreta sigilo sobre os vídeos. Quer dizer, os vídeos não podem aparecer. Alguém vazou os vídeos e apareceu na televisão. Depois da divulgação dos vídeos, Vossa Senhoria se retira do cargo de ministro do GSI. É uma pena que nesse momento da história do Brasil a gente esteja meio proibido de pensar. Porque se o povo brasileiro ainda tivesse liberado para pensar e expor as suas ideias de maneira livre, talvez a teoria que foi ridicularizada aqui, eu não sei falar em inglês, é false flag, essa teoria fosse levada a sério. Porque são tantas coincidências na cronologia dos fatos, que não seria errado alguém pensar assim: o grupo político que se beneficiou produziu os atos. Mas a gente não pode pensar. O brasileiro está proibido de pensar. O tempo passa e surge a notícia de que o Gabinete de Segurança Institucional enviou no dia 20 de janeiro a cópia do relatório de informes da ABIN ao Congresso Nacional. Em especial a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. Neste relatório que foi enviado, nessa cópia do relatório, não estavam as mensagens a que outros deputados se referiram aqui antes de mim. Só lembrando que no dia 20 de janeiro, Vossa Senhoria ainda era o ministro do GSI. Tempos depois, já sob o comando do general Marco Antônio Amaro dos Santos, o GSI, no dia 8 de maio, envia novamente a cópia dos relatórios, mas agora consta da cópia dos relatórios as mensagens que foram enviadas ao WhatsApp de Vossa Senhoria. O GSI justifica como sendo um erro material. Eu não duvido que tenha sido um erro material. Eu não duvido que tenha sido um erro material. Mas há muitas pessoas que têm o direito de duvidar e de pensar: será que foi mesmo? Pelo simples fato de que o primeiro relatório foi enviado quando Vossa Senhoria ainda ocupava o cargo, e o segundo quando Vossa Senhoria não ocupava mais. O primeiro omitiu as mensagens, o segundo não. Pode ter sido um erro material? Pode ter sido um erro material, mas não pode ser ceifado de nós o direito de pensar e de adotar qualquer linha de investigação que seja possível. Entre elas a teoria da bandeira falsa, que o deputado Joaquim Roriz Neto levantou aqui. A gente ouve muito falar nessa tentativa de golpe com estilingue. Eu custo acreditar que alguém vai tentar dar um golpe de Estado e tem como objeto de demonstração da sua força estilingues, paus e pedras. É uma tentativa de golpe de pessoas que são taxadas de terroristas. Eles queriam tomar o poder, entre aspas. Quem não se lembra de Zé Dirceu, dizendo que eles iam voltar ao poder, mas não vencendo eleições, eles iam tomar o poder. Zé Dirceu, que é um dos grandes líderes do movimento que escravizou a América Latina com o socialismo, o Foro de São Paulo, que agora vai fazer reunião aqui em Brasília. Quem não se lembra dele falando isso? Quem não se lembra de outras pessoas pertencentes ao mesmo movimento político, se é que se pode chamar de movimento político, falando que eleição não se ganha, o poder vai ser tomado? São estes mesmos que agora querem imputar à direita um movimento dito de tomada de poder. Não é verdade. Simples desse jeito. Não é verdade.
deputado Chico Vigilante, presidente dessa CPI, fez uma pergunta de relevância fundamental para que nós esclareçamos esses acontecimentos todos. E aqui eu vou repetir o que eu já falei 1 milhão de vezes, toda quinta-feira eu falo isso aqui. Quem cometeu crime tem que ser punido, não importa quem seja. É vândalo, depredou, quebrou, danificou o patrimônio público, responda. Não estamos defendendo aqui quem cometeu crime. A pergunta é, a quem interessava o que aconteceu? Porque ao responder a quem interessava o que aconteceu, muitas pessoas têm o direito de chegar à conclusão de que as digitais do movimento político que se beneficiou com o que aconteceu estão no acontecido. Isso não pode ser descartado. Isso não pode ser descartado. Seria um erro da nossa parte acreditar que simplesmente as pessoas vieram para Brasília quando o acampamento já estava desmobilizado, quando o presidente já não era o antecessor Bolsonaro, o líder deles, né, o suposto líder daqueles que quebraram tudo. Ele já viajou e já foi embora para os Estados Unidos desde de 30 de dezembro. E aí essas pessoas resolvem pensar assim, agora vai dar certo. Agora que o presidente Bolsonaro não é mais presidente, agora que ele foi para os Estados Unidos, agora que o Lula é presidente, que o novo ministro do GSI é do governo Lula, que os ministros são do Lula, agora a gente vai com os nossos estilingues tomar o poder. Meu Jesus! Um movimento de tomada do poder. Então a pergunta que tem que ser feita efetivamente é a pergunta que o deputado Chico fez, que o deputado Joaquim fez, que eu já fiz, que a deputada Paula já fez, que o deputado Daniel já fez, a quem interessava? Quem deixou as suas marcas, as suas digitais para se beneficiar com o que aconteceu? Porque eu sei quem foi prejudicado. Prejudicada foi a direita brasileira. Agora, bolsonarismo não é um movimento político. A mídia e grande parte dos políticos de esquerda tratam o bolsonarismo como um tipo penal tácito, inexistente de maneira escrita, mas que quando você rotula alguém de bolsonarista é como se você estivesse falando assim, é criminoso. No imaginário da população é assim, é terrorista. É genocida, é isso, é aquilo. É mentira. Essa narrativa é uma narrativa mentirosa. Porque o movimento político que foi prejudicado com o dia 8 é um movimento político de direita. É uma direita que nasceu e que não vai retroceder, não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Nós continuaremos em busca da verdade, continuaremos a expor os nossos princípios e valores. E eu quero encerrar aqui que Bolsonaro só se tornou Bolsonaro porque ele teve coragem de externar, verbalizar o sentimento, os princípios, os valores de centenas, de dezenas de milhões de brasileiros. Dezenas de milhões de brasileiros olham para o presidente Bolsonaro e falam assim, esse cara representa os princípios e os valores que eu acredito. E ele pode ser tornado inelegível hoje, porque os valores que ele representa não vão morrer. Os princípios que ele representa não vão morrer. Nós não vamos abrir mão de ser quem nós somos. A pergunta que tem que ser respondida é, a quem interessava? Qual grupo político se beneficiou e qual grupo político foi prejudicado? Eu sei. A esquerda foi beneficiada pelos atos do dia 8 de janeiro. Agora tudo que a direita faz é criminalizado por causa do dia 8. A direita foi prejudicada e é com isso que eu encerro pedindo perdão pela ênfase excessiva. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.